Boa noite a todos do canal Elite Oculta. Vou me identificar neste relato pelo nome de Fabiola. Quero deixar claro que sempre acreditei no sobrenatural, pois já passei por várias experiências surreais com um desconhecido, que contarei uma outra hora. Mas o que vou relatar aqui, eu posso afirmar que é demais até pra mim. Em toda a minha vida, eu nunca acreditei em lobisomem, e sempre achei que era história para criança. Mas o que aconteceu comigo mês passado foi um verdadeiro filme de terror. Bem, vamos ao relato, e peço a todos que tenham respeito com a minha história e com a minha escolha sexual. Sou gaúcha, de uma cidadezinha chamada Paraíso do Sul. Vou expor a cidade, porque sou dessas. Fazem 3 meses que o meu namorado me deixou. Ele terminou o namoro de 1 ano, simplesmente porque descobriu que eu era homem. Fiquei arrasada com o término, mas bola pra frente. Resolvi acordar pra vida e dar a volta por cima. Eu tenho 4 amigas, que são as minhas fiéis companheiras: Paloma, Brenda, Soraya e Tiffany. Certo dia, a Soraya me disse: Fabiola, sai dessa vibe, gata. E em seguida, ela instalou um aplicativo no meu celular, chamado Tinder. No começo, eu nem queria, mas assim que descobri como se usa o aplicativo, eu passava horas e horas curtindo os perfis e ganhando vários match. Conheci um rapaz muito lindo chamado Ariel. Ele dizia ter 29 anos e era separado. Marcamos de nos conhecer em uma praça. Eu gostei muito dele e ele de mim. Começamos um namoro. Não tive coragem de contar para ele que na verdade eu era homem, pois tinha medo dele não aceitar muito bem. A minha amiga Soraya me xingou bastante e disse que isso não acabaria bem, pois eu deveria ter contado ao Ariel sobre a minha real identidade. Mas eu estava convencida que com o Ariel seria diferente. Ele entenderia os meus motivos e o amor falaria mais alto. Em apenas 1 semana de namoro, Ariel não queria ficar só nos beijos. Ele queria algo a mais. E eu também queria, claro. Mas se algo a mais acontecesse, ele descobriria a minha real identidade. E foi aí que a minha amiga Paloma me deu a brilhante ideia de deixar o Ariel chapado antes de cometer o ato. E eu disse: miga, tu não presta. Mas no fundo, eu sabia que era uma ideia brilhante. Era quinta-feira, quando liguei para o Ariel e tentei combinar um motel com ele. Mas ele disse que não se sentia muito à vontade em motel e sugeriu um sítio que ele tinha próximo do rio Jacuí. Ele dizia que gostava muito de ir passar o final de semana neste sítio para pescar e às vezes até acampar perto do rio para ver as estrelas. Achei muito romântico e disse que toparia e que iria levar umas bebidas. Ele concordou. Então, combinamos dele passar na minha casa e me pegar às 19 horas, daquela quinta-feira. Eu sou um bandista e gosto muito de ir até o terreiro da Mãe Teresa para pedir conselhos para ela. Assim que cheguei, contei toda a história para a Mãe Teresa e pedi a ela um conselho. Muito sábia, a Mãe Teresa disse
que bebida não seria suficiente para enganar o Ariel, pois quando ele apalpasse em cima, poderia até não desconfiar de nada, mas quando ele apalpasse embaixo, ele teria certeza que comprou banana achando que era maçã. Então, ela pegou uma garrafa de 51 e ofereceu para o Exu Pombagira. E disse que assim que o Ariel tomasse o primeiro gole da bebida, ele estaria enfeitiçado e nunca, jamais descobriria o meu segredo. E assim eu fiz, como a mãe Teresa sugeriu. E foi uma péssima decisão, pois eu estava prestes a descobrir que não era somente eu que escondia a verdadeira identidade. Bem, como o Ariel era um homem forte e grande, eu meio que fiquei desconfiada de ir com ele para um local isolado. Afinal, se meus planos dessem errado, sabe lá Deus o que poderia acontecer comigo. Então, chamei as minhas amigas, a Paloma, Soraya e a Brenda. A Tiffany não pôde ir, porque tinha marcado o salão aquele dia. Mas combinei com as outras de ficarem no carro da Soraya, estacionado perto da minha casa. Então, quando eu e o Ariel saíssem no carro dele, elas nos seguiriam com o carro, mas despistado, para ele não perceber. E assim que chegasse no sítio, elas ficariam escondidas lá em algum lugar. E se percebessem algo estranho ou escutassem eu gritar, elas viriam em meu socorro. Paramos o carro dentro do sítio e antes de entrarmos, o Ariel me beijou loucamente. Olhei despistada para a estradinha que dava acesso ao lugar e nem sinal das garotas. Achei que talvez elas tivessem nos perdido de vista. Tentei tirar esse mau pressentimento da cabeça, que talvez o Ariel fosse um serial killer, e o chamei para beber, para assim nos descontrair. O Ariel bebeu muito mais do que eu esperava. Ele tomou a garrafa de 51 quase toda sozinho. Mas ele não parecia nem um pouco alterado. E quando era por volta das 20 horas, fomos para o quarto da casa do sítio. Aparentemente, tudo estava saindo como planejado. O sítio não possuía luz elétrica. Estávamos na mais completa escuridão. Então, tirei toda a roupa e me entreguei por inteira. Eu e o Ariel transávamos loucamente. Até então, ele não havia descoberto o meu disfarce. Talvez fosse a bebida, ou talvez tenha descoberto e apenas ignorado, sei lá. Eu só sei que a sua sede de sexo era insaciável. A nossa cama não batia na parede. Ela literalmente pulava. Eu gemia e o Ariel era uma máquina. A cama quebrou. Ele me jogou na parede e ia com tudo. Era um verdadeiro Game of Thrones. Já havia passado mais de 1 hora que estávamos fazendo sexo loucamente. Ariel não cansava. Ele continuava a todo vapor. Eu não estava mais aguentando. Ariel gemia tanto quanto eu. E foi aí que eu fui percebendo que o seu corpo fazia movimentos estranhos. E estava coberto de pelos acima do normal. Eu sabia que o Ariel era o tipo de homem peludo, mas aquilo já estava fora do comum. Percebi também que o pênis dele estava de um tamanho anormal. Era como se estivesse crescendo. Pedi para ele dar um tempo. Mas foi aí que ele me virou bruscamente e me colocou de quatro.
me pegou por trás e colocou a mão naquele lugar. E disse: "Não é só você que esconde segredinhos, vadia." Ele disse isso com uma voz muito grave. Uma voz que não era dele. Tentei me virar com toda a minha força. Mas o Ariel possuía uma força fora do comum. Ele levantou a cabeça e começou a gritar bem alto. E o grito dele foi ficando agudo até se transformar em um uivo. Eu gritava por socorro. Mas seria inútil, pois estávamos em um lugar totalmente isolado do mundo, onde não havia vizinhos por perto, e as minhas amigas provavelmente deram no pé. Mas eu estava enganada. As 3 entraram no quarto, com as lanternas do celular clareando o lugar. Percebi que elas deram um grito de terror assim que olharam em minha direção. E com o quarto iluminado, eu percebi que ali atrás de mim não era mais o Ariel, e sim um demônio. Uma criatura totalmente negra e peluda, com focinho de cachorro e presas afiadas. Os olhos da criatura eram 2 buracos brancos e sem vida. Tentei me soltar, mas a criatura fincou as suas presas no meu ombro. Senti uma dor agoniante. Minhas amigas partiram para cima da criatura, com pauladas, tamancadas e chutes. Mas a criatura parecia nem se abalar. E olha que as minhas amigas não eram essas mocinhas fracas não. Eram 3 travestis bombados. Depois de muita paulada, socos, chutes e voadoras, aquela criatura me soltou. Nós saímos desesperadas, gritando igual malucas, e entramos no carro. O carro demorou pegar. Realmente, aquilo tudo era um filme de terror. A criatura veio com tudo, investiu contra o carro, amassou toda a lataria e quebrou a janela do lado do passageiro. Eu pude ver o olhar sanguinário daquela fera. Aquilo, com certeza, estava determinado a acabar com nós. Graças a Deus, o carro pegou e saímos dali cantando o pneu. Quando chegamos em Paraíso do Sul, fui direto para a delegacia e avisei as autoridades. A polícia demorou muito para chegar até o sítio, e quando chegaram lá, não encontraram mais nada, mas conseguiram localizar o proprietário do sítio. Era um senhor chamado Antônio. Ele não conhecia nenhum Ariel, e disse que aquele era o seu sítio de passar as férias com a família, e o mesmo havia sido invadido. Bem, depois desse dia, eu nunca mais vi o Ariel. E o seu WhatsApp ficou sem foto. Provavelmente, ele apagou para não deixar rastros. Ainda hoje, tenho trauma disso tudo que aconteceu. Levei 15 pontos no ombro, aonde a criatura mordeu. Aprendi a lição, e nunca mais vou tentar ser quem eu não sou. Mas se um dia eu topar com esse Ariel novamente, ele se arrependerá amargamente de ter tentado me comer de outra forma. Boa noite.